Olá, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao que será este nosso workshop, do qual agradecemos muito ao município de Faf de nos ter acolhido na pessoa do Dr. Francisco Lemos, que eu não sei se quer dar já algumas palavrinhas. Não, por favor. Fala a seguir? Oh, ok. É um prazer estar aqui convosco. Nós temos aqui um desafio muito grande no âmbito deste projeto que se chama Shift to Digital Green. O que é que nós queremos aqui? Ajudar as PMEs, capacitá-las para a transição digital e a transição verde. Em particular, hoje estamos a falar na transição verde, está bem? E estamos aqui com dois especialistas, com duas pessoas que já trabalham há muito tempo nestas áreas e que também trabalham em entidades que vos podem auxiliar. Em concreto, estamos a falar do Dr. Eduardo Ferreira, do IAPMEI, e do engenheiro Júlio Faceira, da XZ Consulting, que vos vão partilhar, acima de tudo, as competências, as experiências deles, as ferramentas que conhecem. Estamos a falar de uma sessão que não é muito... Temos um ambiente íntimo, por isso mesmo, o que é que nós gostaríamos que esta sessão fosse? Uma sessão altamente participada por todos, para partilharmos as nossas experiências, para com todos aprendermos e ajustarmos aqui o conhecimento que vai ser transferido, está bem? Passo agora a palavra ao doutor, esteja à vontade. Agradecer muito, na palavra representando aqui o Presidente da Câmara, agradecendo muito o terem escolhido o município para fazer esta iniciativa. Eu próprio fiquei muito agradado de poder estar a dar-vos estas boas-vindas, porque sendo vereador da área do desenvolvimento económico, sou um académico na área de gestão e administração, em que este é um dos temas que também abordamos, nomeadamente na disciplina de estratégia. Só dar então aqui 2 ou 3 pontos muito breves, que o que é preciso é ter esta sapiência dos nossos oradores seja transmitida a esta audiência, mas dizer-vos o seguinte: a agenda, a abordagem ESG não é apenas algo desta agenda WOC, que agora até está a ser um bocadinho atacada, vamos dizer assim, por presidentes como o Trump, não é? Que diminuiu aqui um bocado a força da agência WOC, eu sei, estou também a tentando ter aqui alguma vamos dizer, tolerância para com a política que se faz noutros países, mas enfim, a Europa ainda é uma região onde essa agenda tem força, e quero dizer que a ESG não é só um devaneio ambientalista, pelo contrário, são práticas que têm muito hardcore ao nível financeiro. Ou seja, se as grandes empresas hoje em dia já usam essas práticas para obter financiamento, portanto, a taxas bem mais favoráveis do que as que não têm, e isso tem explicação, não vou estar aqui a dar aula, mas isso tem explicação em todo o sistema, como foi todo esse sistema da ESG concebido, e estamos a falar de algo, estamos em 2026, mas estamos a falar de algo que teve os seus primeiros passos em 2005, portanto, demorou, são 20 anos já em que esta abordagem existe, e existe com cada vez mais força no setor financeiro, que foi de onde ela começou. No entanto, para vos dizer também que boas práticas de ESG não é só falinhas mansas, portanto, há números, dá resultados, estas boas práticas dão resultados, e posso-vos dar alguns números que, se nós olharmos para uma tabela das empresas que praticam ESG, vamos ver que no primeiro quadrante vamos ter
empresas com retornos, com lucros na ordem dos 10,4%, enquanto a média do quadrante inferior será apenas de 7,5%. Portanto, ou seja, nós estamos a falar de práticas que realmente depois se traduzem em resultados e resultados financeiros, e por isso é que depois os bancos também, com esta estatística, tendem a favorecer o financiamento a empresas que, quanto melhores práticas tiverem, melhores taxas vão obter. Também vos dizer, a nível do desempenho de mercado, isto é, da forma como os acionistas e o mercado bolsista olha para as empresas, para vocês terem uma ideia, nós estamos a falar de um desempenho médio na ordem dos 5 a 6% superior. Ou seja, empresas com boas práticas de ESG têm um desempenho bolsista superior a quem não tem essas práticas, ou mesmo quem as vai abordando, mas não de uma maneira tão séria, vamos assim dizer. Portanto, novamente o meu agradecimento por vos ter aqui e espero que tenham uma sessão produtiva e prolífica com os nossos oradores. Eu vou ter que me ausentar porque tenho outros compromissos. Espero então que seja de todo uma boa formação, e as portas deste município estão abertas a todos os investidores ou investidores que vocês conheçam que queiram investir aqui em Faf, nomeadamente o meu gabinete estará completamente portas abertas a todos os empresários e investidores que queiram considerar este conselho para os seus investimentos. Portanto, bom trabalho. Muito obrigada. Vamos então dar início. Nós temos o nosso primeiro orador da tarde, temos aqui o nosso programa. Temos o primeiro orador da tarde, que é o Eduardo Ferreira, do IAPMEI. Muito bem. A sessão de hoje vou tentar fazer disto o mais interativo possível, até porque estas temáticas são um bocadinho pesadas. Estamos a falar de regulamentação, de legislação, acabam por ser sempre um bocadinho fastidiosas, mas eu vou abordá-las en passant, ou seja, ao de leve, apenas para ter um bocadinho o entendimento do que é que a União Europeia e a Comissão Europeia pretende, o que é que estamos a preparar em termos de exigências de reporte para as empresas, e depois falar um bocadinho qual é que é o papel do IAPMEI. O meu nome é Eduardo Ferreira, agradecer à Clara e à Tecminho este convite, e ao município de Faf também de nos estar a receber aqui neste magnífico salão. E para quem não sabe, o IAPMEI é um instituto público pertencente à estrutura do Ministério da Economia, que tem como missão prestar o apoio às PMEs e não só. Estamos a abranger agora também small mid caps e grandes empresas. Tudo o que seja o apoio empresarial, nós estamos lá para apoiar e gerir também alguns fundos europeus direcionados essencialmente para a indústria e para a tecnologia. O tema que nos traz aqui hoje e a minha apresentação é o ESG para as PME, o que a Europa vai exigir e, efetivamente, quais é que são as regras. Não vou dizer, efetivamente, não vou taxar as regras de report, mas vou falar um bocadinho qual é que é o espírito delas. E para falar de ESG temos que necessariamente definir o ESG. Já é um termo que muita gente conhece, já está na boca de todos nos dias que correm, mas ESG, efetivamente, temos Environment, Social e Governance, ambiental, social, e uma tradução, não há propriamente uma tradução direta para o português, mas governança ou governação para este último pilar. Falar em ESG é essencialmente falar do papel que as empresas têm no mundo que corre. Efetivamente existe o ESG, existe também os três pilares, ditos três pilares da sustentabilidade, quando falamos em Planet, People e Profit. Mas eu gosto de acrescentar um quarto pilar a este triângulo, que é o propósito. As empresas hoje em dia têm que agir com um determinado propósito, alinhados com responsabilidades éticas e valores que estão em consonância com aquilo que pretendemos por um mundo mais justo, mais limpo e mais sustentável. Falar em ESG é falar também nas alterações climáticas, porque isto é-nos exigido, efetivamente, devido aos eventos climáticos extremos que temos vindo a viver,
às diferenças sociais que vivemos e a necessidade das empresas coadunarem os seus comportamentos de forma a terem então um propósito e um contributo positivo para a vida em sociedade. Trago aqui algumas notícias que eu recolhi, umas mais recentes, umas mais antigas, mas gostei muito desta do Jornal Têxtil. E, eventualmente, muitos de vocês que são empresários já assistiram a isto. Já por várias vezes fizemos tentativas para mudar esse produto para um produto reciclável. E a resposta foi não queremos, só quando for obrigatório. Ou seja, as empresas pretendem dar o passo, as empresas querem efetivamente introduzir critérios de ESG, critérios sustentáveis, nos seus produtos ou nos seus serviços. No entanto, a resposta dos clientes muitas vezes é: quanto é que isso vai custar? Que impactos é que vai ter no meu processo produtivo? Se para já não é obrigatório, porque é que eu o vou fazer? E isto leva a que o status quo ainda impere muito enquanto não for imposto. Por outro lado, temos, eu não partilhei a minha apresentação com o Sr. Vereador, mas ele parece que adivinhou o que é que eu ia falar. Fundos de investimento, as carteiras ETF, temos aqui vários mercados bolsistas que apostam e dão muito dinheiro às empresas que têm critérios sustentáveis. Elas acabam por ganhar mais financiamento e mais confiança por parte dos mercados. Isto reflete depois também em termos acionistas. Isto, notícia de 2023, porque em 2026 a conversa já é outra, pelo menos do outro lado do Atlântico, em que as prioridades políticas mudaram um bocadinho, a questão da agenda woke, como o Sr. Vereador dizia, inverteu-se. Já não se quer ouvir falar em critérios sociais, não se quer ouvir falar vamos eliminar o petróleo, vamos trazer mudanças substanciais nos nossos processos, porque lá está, isso pode ser dispendioso. Isto acaba por afetar a economia, isto acaba por ter reflexos no nosso volume de negócios. São 3 exemplos, mas existem muitos outros. Da incerteza dos mercados e da incerteza do futuro. Por isso, a questão é: porque é que nós, Europa, devemos continuar se os nossos concorrentes continuam a praticar os comportamentos que praticavam antes de ter preocupações climáticas? Como veem, a União Europeia está em 4º lugar no âmbito das emissões de gases de efeito de estufa e não tem concorrência possível com aquilo que é a China. Porque é que a Europa deve pôr em causa a sua economia, no fundo, investir em critérios ambientais, quando isto afeta efetivamente o processo produtivo e não traz, à primeira vista, não traz ganhos financeiros por aí além. Aqui a questão: se os outros fazem, vamos ser limpos num mundo poluído. Corremos o risco da Europa ser limpa num mundo poluído. E a questão que eu vos coloco a vocês: o que é que acontece se nós pararmos? Se pararmos todo o processo de transição climática, se esquecemos por completo a transição e a neutralidade carbónica na Europa. Eu tenho algumas sugestões. A Europa, isto no âmbito do que é a agenda da Comissão Europeia e no âmbito daquilo que a Europa caminha, nós temos que ter a influência positiva, temos que estar do lado correto da história. E o propósito da produção europeia e do processo produtivo é o valor acrescentado. E, efetivamente, as empresas portuguesas apostam cada vez mais no valor acrescentado dos seus produtos. E os clientes que procuram este tipo de produtos analisam e querem e estão atentos a critérios ambientais. Por isso é que surge regulamentação no âmbito do passaporte digital de produto. Existe também regulamentação nos reportes financeiros que vamos abordar, os reportes não financeiros que vamos abordar em breve. E temos que ter o efeito de influência. Temos que ter o exemplo, temos que prestar o exemplo perante também os outros países e
caminhamos cada vez mais para medidas, não vou chamá-las protecionistas, mas de valorização do mercado europeu. Somos, no mercado europeu, cerca de 400 milhões de população, 350 milhões nos Estados Unidos, Índia e China, 3 bilhões, 3 mil milhões de população. O processo democrático e os valores democráticos que a Europa defende implica também justiça social, implica que as políticas que nós impomos estejam lado a lado com o bem-estar dos cidadãos. E nós sabemos isto, e vivemos isto na pele recentemente, que as alterações climatéricas trazem isto. Tivemos a tempestade Kristin, tivemos as cheias em Valência em 2024, tivemos também o exemplo de Pedrógão Grande em 2017 com os incêndios. Isto tem um dispêndio para o erário público muito grande. Muito mais, eventualmente, que aquilo que são os investimentos dos fundos europeus nas empresas para fazerem a transição climatérica. Ou seja, há um caminho a percorrer no âmbito da proteção do ambiente que tem que ser estrutural, tem que estar incluído nas políticas públicas e com estes eventos extremos, que têm tendência a potenciar-se cada vez mais, temos que estar atentos àquilo que o mundo nos está a alertar. No entanto, isto não é um processo de evangelização. Nós vivemos com isto constantemente. E sabemos perfeitamente que há empresas... Se estivéssemos num processo de evangelização, teríamos que impor um mandamento no ESG. É não falar do ESG em vão. Porquê? Porque vemos muitas vezes aquilo que é dito greenwashing e eu sou ESG. Com base em que critérios? Com base em que parâmetros? E não está certo. Não há nada, não há um selo propriamente dito para o ESG. E é este o trabalho que a União Europeia agora começa a caminhar e a ter para, efetivamente, atingir o objetivo de neutralidade carbónica até 2050, fornecer parâmetros rigorosos e fornecer critérios para termos transparência e confiança nos mercados, para sabermos efetivamente o que é que estamos a comprar, em toda a cadeia de valor saber quanto é que foi despendido em termos de água, em termos de químicos, em termos de despesa de recursos, e para também, como o Sr. Vereador disse, aceder a financiamento. No âmbito europeu, o financiamento atribuído às empresas é sempre analisado no âmbito de sustentabilidade, é dada a pontuação no âmbito das políticas de sustentabilidade da empresa e o projeto que é apresentado para fundos europeus, se tiver uma componente de sustentabilidade, acaba por ganhar mais pontos e acaba por ter acesso também a determinados investimentos específicos. ESG é tido então não só como um critério ambiental, mas é também um instrumento económico que atribui valor à empresa, atribui acesso ao financiamento e atribui confiança também nas entidades bancárias e nas entidades políticas. Isto surge tudo no âmbito de um pacto ecológico europeu que veio definir estes parâmetros, estas balizas e criar o European Green Deal, que foi, no fundo, o primeiro passo no que nos traz aqui hoje. No entanto, há um marasmo de legislação aplicável a diversos setores, aplicado consoante o nível das empresas, a dimensão das empresas, e eu estar aqui a falar efetivamente de cada um destas iniciativas legislativas não era uma sessão de 45 minutos nem de uma hora, era efetivamente um curso, correndo o risco de, no final desse curso, estar tudo diferente, mudar completamente. Por isso, o que eu vos trago aqui hoje, o que vou abordar assim mais ao de leve, vai ser efetivamente a diretiva relativa ao relato de sustentabilidade das empresas, o CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive,
recente, de 2024, se não me engano. Falar também um bocadinho da CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, e, no fundo, estas são as bases daquilo que vai ser exigido em termos de reporte de critérios ESG às empresas. Surge, no fundo, de uma tentativa de simplificar a legislação europeia de forma a reforçar a nossa competitividade. Inicialmente, até dezembro de 2025, e foi muito isto que foi comunicado na comunicação social e assustou as PMEs, era que empresas PMEs, eventualmente cotadas em bolsa e que atingissem um certo número de trabalhadores e um certo número de volume de negócios, teriam efetivamente que fazer o seu reporte de sustentabilidade. No entanto, fruto do pacote Omnibus, de uma simplificação e uma tentativa da Comissão Europeia simplificar este marasmo de legislação, de diretivas e de regulamentos, este número foi substancialmente reduzido, onde tínhamos inicialmente uma previsão de 500 mil empresas na Europa a serem abrangidas, reduziu-se esse número em cerca de 80% para cerca de 50 mil empresas a serem abrangidas, em termos do Corporate Sustainability Reporting Directive. Então, quem é que são efetivamente as empresas que têm que fazer este reporte? E este reporte é reporte ESG, baseado em estándares europeus, que estão definidos e que se pretendem ser fáceis de aceder e de apresentar. São empresas com mais de 1000 funcionários, mais de 450 milhões de euros em volume de negócios líquido anual, e isto abrange também, e importante também, o impacto para países terceiros fora da União Europeia. As empresas que têm as suas filiais aqui, exerçam os seus negócios aqui, também terão que ser abrangidas pelas diretivas de reporte. As empresas de países terceiros com volume de negócio mais de 450 milhões, as suas filiais e sucursais com um volume de negócios superior a 200 milhões, com negócios na União Europeia. Então, efetivamente, tem que fazer o quê? Tem que apresentar os seus reportes, os seus relatórios de sustentabilidade, baseados nas normas, nos standards, European Sustainability Reporting Standards, cobrindo questões ambientais, sociais e de governação ESG. Estes reportes são emitidos por parte da EFRAG, são fruto de uma recomendação da União Europeia, fruto de uma recomendação da União Europeia, estão baseados, no fundo, em 12 parâmetros, 2 deles são gerais, 5 deles são no âmbito ambiental, 4 são no âmbito de social e 2 no âmbito da governança. Portanto, o alinhamento está sempre de acordo com aquilo que é o ESG. A questão que vocês me colocam é, ok, temos este tipo de empresas e no panorama nacional, em Portugal, se calhar são poucas as empresas que estão neste nível, que se calhar não têm que fazer reporte de ESG, mas então eu como PME, o que é que isto me interessa? Interessa porque isto é um caminho, como falávamos há pouco, é um caminho que vai ter que ser feito. Para já está em evolução, simplificar, mas no entanto quer-se caminhar para que todas as empresas consigam fazer este serviço, dar transparência, trazer os seus impactos ambientais, trazer as suas informações ambientais transparentes para todo o público e para toda a cadeia de valor. E surge também a questão de que, estando envolvidos eles, sendo fornecedores de grandes cadeias de valor e de empresas, eventualmente ser-lhes-á exigido estes critérios, ser-lhes-á pedido quais é que são os impactos das PMEs para a produção de determinado componente, para a produção de determinado produto que é embutido e agregado depois numa cadeia de valor maior. A União Europeia tenta então que não seja exigido mais do que aquilo que está definido. Depois podem consultar o site da EFRAG e depois pode-se também revelar aqui o PowerPoint
divulgar o PowerPoint por todos, porque também tem alguns apontamentos interessantes, e os links para as diretivas, que seja apenas exigido às PMEs, não mais do que estes 12 standards e não mais do que a informação simplificada. Porque, efetivamente, toda a gente sabe que isto traz custos, isto traz tempo, exige recursos humanos e exige especialização. Eu dizia há pouco que, efetivamente, temos agora contabilistas na área financeira e, eventualmente, podemos caminhar para ter contabilistas na área do ESG, em termos de exteriorização de serviços. Assim, há riscos, efetivamente, para as PMEs que não estejam preparadas para dar este tipo de relatórios e este tipo de informação aos seus clientes. No entanto, eu acredito plenamente que as empresas que aqui estão não andam a tirar produtos químicos nocivos para o ambiente, não andam a praticar a emissão, a queima de grandes efeitos de estufa, ou seja, as empresas efetivamente já têm em si políticas de ESG, políticas de sustentabilidade. O caminho, efetivamente, é ter noção de quais é que são os impactos reais, quantitativos, específicos e técnicos da sua produção. Sabermos, efetivamente, qual é que é o impacto que nós temos no ambiente. E isto, efetivamente, é um trabalho e é um percurso que todas as PMEs têm que fazer. Pronto, agora, em termos daquilo que é o CS3D, o Corporate Sustainability Due Diligence Directive, Due diligence também não tem propriamente uma tradução direta para o português. Diligência devida, vigilância. O que é que consiste o due diligence? É nós estudarmos, analisarmos, olharmos para nós mesmos e percebermos quais é que são os riscos, os impactos negativos que nós temos na sociedade e no nosso comportamento como empresa e consubstanciar isto. E tomar as medidas necessárias para combater corrupção, riscos, violações de direitos humanos, violações de direitos de trabalho. Isto, eventualmente, será tudo vertido também em reportes solicitados às empresas. Estas empresas aqui, fruto do pacote de simplificação, são abarcadas então as empresas com mais de 5 mil trabalhadores, volume de negócio acima dos 1.500 milhões de euros, prioridade a áreas com impactos adversos ou severos, eliminação da obrigação de romper relações comerciais. Aquilo que era feito anualmente vai passar a ser feito de 5 em 5 anos e o fim do plano obrigatório de transição climática. Estávamos a falar então daquilo que era a perspectiva de entrada em vigor. No entanto, já existia legislação anterior, já existia legislação em vigor que as grandes empresas já aplicam, que era aquilo que era o NFRD, Non-Financial Reporting Directive, que foi transposta para a legislação nacional, para o Código das Sociedades Comerciais, em 2017, se não me engano, e que basicamente só abrange as grandes empresas e as PMEs eventualmente cotadas em bolsa. Agora, estas alterações que o Omnibus trouxe entrarão em vigor para o CSRD a partir de 1 de janeiro de 2027 e para o CS3D a partir de 26 de julho de 2029. Agora, a grande questão é, no âmbito daquilo que é a legislação europeia, temos aquilo que são as diretivas e temos que são os regulamentos. Estamos a falar de diretivas. As diretivas não têm aplicação direta no território nacional. É preciso haver uma transposição legal destas diretivas para a lei nacional. E enquanto isto não acontecer, não há, efetivamente, uma obrigação das empresas portuguesas de o praticarem. Poderá haver, e a transposição nacional é obrigatória depois para Portugal dentro de 12 meses após a publicação da diretiva. Se isso não acontecer, o próprio Portugal poderá incorrer em multa, em sanções por parte da Comissão Europeia.
Acredito que isso irá acontecer. Eventualmente haverá uma alteração da legislação nacional, ou fruto de um novo decreto-lei, ou fruto da alteração do Código das Sociedades Comerciais, mas vamos aguardar efetivamente da concretização e quais é que vão ser os organismos envolvidos, quais é que serão os parâmetros e o tipo de reporte que será exigido às empresas a quando da transposição para a legislação nacional. Portanto, a sustentabilidade efetivamente é um novo normal. Nós vivemos então numa exigência de sustentabilidade porque no comércio que praticamos e no financiamento que pedimos há sempre critérios de sustentabilidade e é-nos exigido que haja noção daquilo que produzimos e daquilo que emitimos para a atmosfera. Exemplo de alguns incentivos que tiveram impacto e procuraram ter impacto nas alterações e na sustentabilidade. Tivemos a descarbonização no âmbito do PRR. Estamos agora a ter um novo sistema de incentivos dedicado puramente à transição climática e energética, que está a decorrer agora para regime geral até maio, 27 de maio, se não me engano. Todas as inovações produtivas também sustentam e apoiam a transição climática através da colocação de equipamentos de produção de energia, a melhoria e a alteração de equipamentos que sejam emissores de gases de efeito de estufa, combustíveis fósseis para passarem elétricos. São medidas que efetivamente são apoiadas para as empresas e as empresas podem aproveitar estes incentivos para fazer uma transição climática e energética. Mas isto tendo em conta também que é preciso fazer um estudo prévio, perceber qual é o ponto de partida e perceber onde é que queremos chegar, pois existem em todos os incentivos critérios a atingir e parâmetros a atingir no pós-projeto. A título de exemplo, que eu também não vim aqui para falar de incentivos, o descarbonização, sistema de incentivos da transição climatérica e energética, estava previsto encerrar a 27 de fevereiro, hoje, amanhã, depois da manhã, sexta-feira. Encerrar sexta-feira. Houve uma prorrogação, houve uma segunda fase que foi aberta, já com a intenção de abarcar mais empresas e de dar oportunidade das empresas. Aquilo que se reparou é que o prazo de candidatura era tão curto que as empresas não tinham tempo, nem existiam empresas disponíveis para fazer as auditorias que eram pretendidas para preencher a candidatura. Portanto, houve aqui um esforço por parte do Compete de estender o prazo de candidatura para efetivamente serem feitas estas auditorias. Em termos gerais, o que é que as empresas necessitam? Devem ter nas suas estratégias? Acima de tudo, uma inovação, uma investigação e desenvolvimento tecnológico, com a criação de novos produtos e soluções alinhadas com a legislação da EU. É este também o efeito que nós pretendemos em estar na linha da frente com novos produtos mais amigos do ambiente e mais rentáveis e mais resilientes, para também eles próprios influenciarem o mercado. Adquirir nos processos produtivos também critérios de sustentabilidade, torná-los a eles também próprios eficientes e limpos, com menor impacto ambiental. Introduzir também a economia circular, algo que é muito difícil, porque nós vivemos, após a Revolução Industrial, vivemos hábitos de consumo, de consumir recurso e deitar fora. Temos que, efetivamente, mudar mentalidades para atingir aquilo que é a economia circular. Começa-se a ver, então, fenómenos engraçados em grandes empresas, onde é feita a recolha e mesmo a segunda vida dos produtos de consumo, quer seja de roupa, calçado, etc., tem vindo a introduzir a circularidade na mente comum. Mas a circularidade também não é só isto. Implica alteração substancial dos processos produtivos, da aproveitação também de produtos em fim de vida e reabilitação dos mesmos, reciclagem, e é um processo demorado e que efetivamente tem que ser feito. E isto tem impacto também na gestão do ciclo de vida dos produtos, com um redesenho estratégico para maximizar valor e prolongar a utilização. O fast fashion
os produtos baratos que são dispensáveis e descartáveis, eventualmente serão sujeitos a algum controle para serem consumidos e comercializados a nível europeu. Portanto, é um esforço de mentalidade, acima de tudo. E, por fim, o ecodesign, integração do design sustentável como diferencial competitivo e motor de inovação. O papel do IAPMEI no meio disto tudo foi a criação. Temos este exemplo, que é o PME na Rota da Sustentabilidade. É um programa que o IAPMEI criou em parceria com a APA e com outras entidades, no sentido de promover a criação de valor e a competitividade através da divulgação de boas práticas e de conteúdos formativos e de ações de simplificação, mas também de apoio na elaboração de políticas públicas, de forma a trazer a competitividade sustentável para as empresas. Este programa tem então como missão orientar e capacitar as empresas portuguesas na adoção de prática sustentável, de forma integrada, com vista a uma transformação positiva. E promover a adoção dos ODS, que também está na base de tudo isto. Permitindo fortalecer a sua resiliência e a sua responsabilidade social, contribuindo para a construção de uma economia mais competitiva, mais ética, mais equitativa, mais consciente do ponto de vista ambiental. É assim, podemos, lá está, como eu disse no início, podemos falar efetivamente, aprofundadamente sobre estas temáticas, mas isto exige um esforço centrado e focado na realidade de cada empresa. Para isso também o próprio IAPMEI disponibiliza algumas ferramentas de autodiagnóstico sustentável, promoveu também algumas interações com a CIBS. A CIBS também criou umas ferramentas bastante interessantes em termos de reporte de sustentabilidade. Nós damos o contributo e esta plataforma, se não me engano, já está disponível. Portanto, deixo também os meus contactos para eventualmente aprofundarmos estas temáticas e não sei se tem alguma questão, se deixamos as questões depois para o final. Eu acho que para criar aqui um momento de flexibilidade e de todos falarem, porque senão de repente parece que estamos todos aqui num momento de silêncio profundo, eu acho que abríamos aqui um momento a perguntas, calculo que sejam muitas, pelo que eu vi há um bocado, vocês estavam interessados e por isso o difícil é sempre a primeira, isso já sabemos, mas depois da primeira novas surgem. Alguém já começou a tratar a sustentabilidade dentro de vossas empresas? É uma coisa que vos preocupa? Então, o colega já está aí, não vai deixar aqui sem nenhuma pergunta. Lá. A partir do momento que estamos a abrir presentes, estamos preocupados. Estamos preocupados, é um bom início. Não sou o único, não sou o único. Todos são bons motivos para vir a FAF, mas vir a FAF, um workshop na área da sustentabilidade, é mais do que um bom motivo. Primeiro agradecer ao Eduardo a excelente apresentação, o apanhado que nos fez de tudo que existe a nível de legislação e de práticas que seguramente vão ser implementadas em Portugal. Não é um problema de hoje, mas já é. Porque, não é, como outras normas da qualidade e do IDI, sabemos que às vezes não somos obrigados a ter, mas depois os nossos fornecedores, os nossos clientes começam a exigir essas normas como práticas, e isto, algumas normas, o texto já as tem de seguir há anos, por indicações dos seus clientes, a nível europeu. Isto eu só vos estou a dar aqui um bocadinho, um compasso de espera para vocês fazerem alguma pergunta. Alguma pergunta? Alguém já fez um relatório? Não? Eu ia aproveitar para questionar quem efetivamente tem empresas, se tem algum tipo de certificação e quais eventualmente se tem negócios com grandes empresas, não sei se temos alguém daqui do setor têxtil. Okay. Sim, da Fiorima já tínhamos falado há bocadinho. Mas em termos das exigências que os grandes grupos fazem, nomeadamente Inditex e não só,
corremos o risco de haver parâmetros para este tipo de clientes e haver parâmetros no âmbito europeu. Isto implica um esforço redobrado por parte das empresas. O parâmetro europeu é aplicado a nós. Se tivermos efetivamente negócios com empresas externas, poderá ser exigido ou mais ou menos, ainda não sabemos. Mas o nível que a União Europeia está a criar e o tipo de ferramentas que está a ser criado é no sentido da simplificação e no sentido também de ser acessível, para que as empresas não olhem para isto como um esforço, mas olhem como algo natural e que começa a fazer parte do seu tipo de atividade, tal como foi com a contabilidade, tal como foi com o RGPD, por exemplo, também, para quem teve esse tipo de preocupações. E foi algo que, na altura também, quando surgiu, estavam bastante preocupação, gerou bastante controvérsia, mas, entretanto, também já foi aplicado e surgiu e foi naturalizado agora no dia-a-dia. O esforço é agora, o trabalho é agora, porque traz oportunidades para as empresas, não só a nível de financiamento, mas também de inclusão em mercados e em cadeias de valor. As empresas podem aproveitar, então, algumas das ideias que eu dei aqui, mas eu sei que já o fazem em termos de sustentabilidade. É só ter um bocadinho de alguém alocado, em termos de recursos humanos, alocado a esta preocupação, em termos do reporte, ou eventualmente socorrer-se também dos apoios externos que existem, porque já há muitas empresas que efetivamente o fazem e que prestam este tipo de apoio. E não havendo muitas questões, acho que... Não havendo mais questões, porque foram tantas que as questões que vocês lançaram. É sempre bom. Pois é. É sinal que foi muito esclarecedor, claro. Eu tenho aqui uma questão. Vou fazer a primeira, que é mais difícil, que é o seguinte. O que é expectável em termos da contratação pública possa efetivamente vir a incorporar aqui alguns critérios que as empresas tenham que cumprir? Um tópico, por acaso é uma boa questão, é uma excelente questão e já começam a aparecer alterações legislativas nesse sentido, de valorizar, em termos de caderno de encargos da contratação pública, empresas que apresentam fatores ambientais e fatores ESG, que tenham uma boa cotação, por assim dizer, cotação em termos ESG, e essas empresas são valorizadas. Isto também é fruto das diretivas europeias e depois aplicado à legislação nacional. Por isso o caminho é por aí. A realidade da contratação pública em Portugal ainda é um bocadinho difícil de abordar. As empresas ainda não estão bem preparadas algumas empresas não estão bem preparadas para o âmbito da contratação pública. Isto pode gerar então também alguma nebulosidade no acesso, mas os cadernos de encargos no âmbito da contratação pública, dos concursos públicos, vão passar a ter efetivamente prioridades ambientais. E as empresas, para apresentar a proposta, têm efetivamente que dar reporte. E por isso têm que caminhar, então, no sentido de saber e de fazer auditorias internas e de saber efetivamente o que é que produzem, o que é que consomem e o que é que emitem para o ambiente. Mas não existe neste momento uma agenda definida em termos de times para que isso seja incorporado? Que eu saiba não. Sei que existe já algum esforço legislativo na União Europeia, mas em termos de transposições para Portugal não sei dizer. A questão é que não podemos esperar que seja obrigatório, não é? Nós temos que ir caminhando para quando for de facto ser regulamentação que obrigue, nós já estamos preparados, porque depois já sabemos que são processos morosos dentro de uma empresa, complicados, como o Eduardo nos foi dizendo, e se nós não estamos... Serão complicados se as empresas fizerem deles complicados. Sim, a questão é são complexos de chegar a um ponto de... É mais a questão novamente, do marasmo legislativo que existe. Mas, quer da parte do IAPMEI, quer da APA e de outros organismos públicos,
existe a disponibilidade para ajudar e está a ser feita o esforço de dar conteúdos e dar aspectos formativos para ajudar as empresas a fazerem esta transição e saber o que efetivamente deverão preencher. Eu convido-os efetivamente depois, quando chegarem a casa, a darem uma vista de olhos no CIBS SG, porque é muito interessante e traz uma noção muito interessante do nível de exigência que isto é feito. E do EFRAG também. O EFRAG é um organismo spin-off, podemos chamá-lo assim, não pertence bem aos organismos da União Europeia, mas tem cariz privado, mas é European Financial Reporting Advisory, qualquer coisa. E também bastante explícito no seu site e explica muito bem e tem alguns exemplos para preencher também do que é exigido em termos de ESG e que vai estar de encontro às recomendações europeias e aos estándares europeus em termos de reporting. Portanto, é um convite que eu vos faço. Se o Eduardo aceitar o meu repto, vai-nos mandar se calhar esses links, que assim depois nós partilhamos com todos, que é mais fácil. E agora era de facto difícil a primeira pergunta, porque é que chegou a outra. Fazer uma pergunta, se me permite, Eduardo. Este caminho anti-burocrático, se é que podemos chamar, que está a correr neste momento, pela minha experiência pessoal, eu vejo, isto é mais uma opinião, vejo que deveria haver mais uma uniformização do que uma simplificação. Porque a partir do momento que forem implementadas regulamentações, obrigam a determinadas mudanças operacionais e a existirem determinadas métricas, fica feito. Agora, o problema é uniformizar, quer a nível interno, quer a nível da União Europeia. No âmbito da opinião, eu podia responder. No âmbito da representação, cabe-me a mim dizer que o espaço europeu tem alguns valores e tem alguns princípios que implicam também a própria soberania nacional e a determinação a nível nacional, do território nacional, daquilo que é legislado. E isso é bom, em certa medida, porque permite aos Estados adaptarem à sua realidade, não é? Adaptarem a mudança de paradigma. Agora, a nível de competitividade, a nível do que é que nós queremos para uma Europa mais competitiva no mundo, concordo plenamente. Há de haver uma uniformização. Também começamos a ver uma opção europeia mais no âmbito da regulamentação do que no âmbito das diretivas. Isso também pode ser um espelho do que está para vir e de eventualmente o caminho que este tipo de exigências vai ter no futuro. Tá, obrigado. Obrigada. Passo a palavra ao engenheiro João Faceiro, que nos vai fazer aqui uma apresentação e agora vamos passar à prática, não é? Um plano de ação para as PMEs. Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que nos vão dedicar. 2 ou 3 notas. Na verdade, eu tenho que vos confessar com toda a humildade que este é um tema relativamente recente. Efetivamente, os primeiros relatórios sustentados de acordo com a diretiva CSRD datam de 2024. Efetivamente, quando digo relatórios, eles na verdade são emitidos nos primeiros meses do ano seguinte, portanto nós temos relatórios relativos ao ano 2024, ainda muito incipientes, mas já muito alinhados com as 12 normas que, como o colega referiu, que enquadram o CSRD. Na verdade, o ano 2025 foi um ano que foi considerado como referencial para um conjunto muito significativo de organizações e os primeiros relatórios, quer de acordo com o CSRD, quer de acordo com o VSME, sustentados, estruturados, com um conteúdo já muito rico e alinhado claramente com a estratégia de negócio, esses relatórios são recentes, datam de 2025. Mas, face àquilo que eu acabei de referir, tenho a certeza que a informação que eu vos vou proporcionar já é por vocês conhecida, mas permitam mesmo assim relembrar 2 ou 3 conceitos e abordar 2 ou 3 aspectos que nos parecem efetivamente relevantes, reconhecendo que alguma da informação que eu vou partilhar convosco já foi objeto de análise de uma forma
muito meritória por parte do meu colega. Na verdade, peço desculpa, eu vou ser repetitivo, mas agradeço a vossa compreensão. Eu tenho a certeza que todos nós reconhecemos que os fatores que de uma forma dinâmica influenciam a competitividade das organizações estão a evoluir de uma forma muito marcante. Mais ainda, esses fatores perduram no tempo durante muito tempo. Eu sou mais velho que todos vocês. E há 30 anos, quando eu comecei a minha atividade, na verdade, questões como a discriminação, como o assédio, questões como a nova escravatura, questões como aquilo que hoje é um paradigma nacional relacionado com a corrupção, na verdade, eram aspectos que não influenciavam a qualidade da gestão. Eram aspectos que não influenciavam a sustentabilidade das organizações. Na verdade, na altura, nós conseguimos fechar as portas e janelas da nossa empresa e conseguimos, mesmo assim, gerir a nossa organização e obter resultados aceitáveis. Nós hoje não. Nós hoje, por muito esforço que façamos, temos as portas e as janelas completamente escancaradas. Nós hoje, por muito esforço que façamos e por muito que queiramos negar, nós fazemos parte de uma quantidade enorme de cadeias de abastecimento e, na verdade, os atores que estão a montante e a jusante cada vez mais têm um impacto muito relevante com as suas exigências naquilo que é o nosso modelo de gestão. Na verdade, nós não sabemos, efetivamente, qual será a decisão norte-americana relativamente a esta matéria. Deixem-me, contudo, dizer o seguinte: países como o Japão, como a Coreia do Sul, áreas geográficas como a China, estão à frente da Europa no que diz respeito às questões da sustentabilidade. A Coreia do Sul tem uma regulamentação muito mais intensa do que a regulamentação europeia. O Japão tem uma regulamentação muito mais intensa, quer nas questões ambientais, quer nas questões sociais, quer nos modelos de governança, muito mais intensos do que a União Europeia. Deixem-me, todos nós assistimos, mesmo que de uma forma muito afastada, àquilo que foi o eventual romance entre um administrador da Galp e um dos seus subordinados. Isso conduziu, efetivamente, à demissão do administrador da Galp e induziu uma perda de valor da Galp na Bolsa. Todos nós assistimos àquilo que foram os acontecimentos que rodearam a Altice em Portugal. Na verdade, a capitalização bolsista da Altice foi fortemente influenciada pelas suspeitas de corrupção. Ou seja, hoje há fatores que, de uma forma muito clara, influenciam efetivamente a sustentabilidade das organizações. E parece-nos, embora não tenhamos a certeza, parece-nos que estas questões são questões que vão ser decisivas em matéria de sustentabilidade, em matéria de competitividade de algumas organizações. Nós, na verdade, somos confrontados cada vez mais com riscos mais severos. Não apenas do ponto de vista ambiental, mas também somos confrontados com informação que nós cada vez mais assimilamos e, quando a assimilamos, damos meia dúzia de voltas à cadeira porque nos sentimos profundamente desconfortáveis. Quem de nós aqui presente não se sente desconfortável quando se depara com uma notícia dizendo que ontem faleceram mais X crianças à fome? E com $1, na verdade, nós conseguíamos alimentar essas crianças e conseguíamos mitigar o sofrimento e reduzir a taxa de mortalidade. E, na verdade, nós hoje somos profundamente influenciados por estes temas. E quando nós somos a sociedade, nós somos os consumidores, nós somos, efetivamente, temos um papel importante naquilo que são as estratégias, as políticas de todas as organizações. Portanto, há aqui um conjunto de fenómenos, há aqui um conjunto de informação que torna cada vez mais relevante uma reflexão sobre este tema, independentemente de dizermos este não é o momento oportuno. Porque temos que reconhecer, este é um tema extremamente exigente. É dos temas mais exigentes, quer do ponto de vista do conhecimento necessário para o materializar, quer do ponto de vista da assunção de recursos a projetos desta natureza. É muito mais exigente do que implementar uma norma ISO 9001, do que implementar uma norma ISO 14001. É muito mais exigente. É muito mais influenciador daquilo que é o dia-a-dia das organizações. Mas não temos a menor dúvida, nós cada vez mais estamos inseridos numa sociedade que exige a mudança. Efetivamente, não é só as novas gerações, mas hoje já assistimos, em alguns segmentos do mercado, as novas gerações, quando vão à FNAC comprar um rato, olham para a embalagem do rato e no rato para o portátil tem uma pegada de carbono de X e no outro tem uma pegada de carbono de Y, e isto, em alguns países, é um fator de decisão. Independentemente do preço, é um fator de decisão. Não é por mero acaso que alguns países nórdicos estão a concluir a legislação que vai exigir que nas etiquetas, como hoje temos a composição, temos o tamanho, temos as instruções de lavagem, também tenhamos no futuro o valor da pegada de carbono daquele produto. Portanto, hoje há temas que, na verdade, induzem pelo menos
uma necessidade de refletir sobre estas matérias. Temos uma certeza. Nós estamos a dar um foco muito particular ao ambiente, porque sofremos na pele o efeito das intempéries, dos comboios de tempestades, etc, etc. Mas somos privilegiados porque vivemos num país desenvolvido, somos privilegiados porque temos um acesso à educação e à saúde tendencialmente gratuito, somos privilegiados porque ainda temos o pão para nos alimentar durante todos os dias, mas na verdade, à escala global, efetivamente, nós reconhecemos que esta evolução tem obrigatoriamente que ser consequência de uma intervenção em três eixos. Nós não podemos ter modelos de governação corruptos e ter, como contrapartida, umas grandes preocupações em matéria ambiental. Não, temos que ter um equilíbrio entre estes dois fatores, reconhecendo, e isto para nós é cada vez mais relevante, o impacto, os efeitos decorrentes da adoção de estratégias focadas na sustentabilidade são a médio prazo, não são a curto prazo. Deixem-me dizer-vos que o relatório, e hoje começamos a reconhecer a necessidade de emitir relatórios, porque a banca pede os relatórios, porque a CIBS pede os relatórios. O relatório tem que ser a consequência de uma estratégia, tem que ser a consequência da adoção de um conjunto de políticas, tem que ser a consequência da adoção de um conjunto de abordagens. Só assim é que nós temos uma verdadeira estratégia que conduz à mudança. Porque ter um relatório com meia dúzia de dados completamente desgarrados, ao qual chamamos de relatório de sustentabilidade, vale zero. E por esse motivo é que, como o colega disse muito bem, a CIBS teve o cuidado de disponibilizar uma ferramenta gratuita para fazer uma autoavaliação e por esse motivo é que, se há setor de atividade muito preocupado com o conteúdo dos relatórios, é, na verdade, a banca. Portanto, na verdade, temos aqui resultados expectáveis a médio prazo. Por outro lado, há aqui fatores, efetivamente, de reputação, particularmente para as empresas, não só, mas, por exemplo, para as empresas cotadas na Bolsa, cada vez mais tem um impacto no valor, no valor da empresa na Bolsa. Cada vez mais. Há fatores que estão a induzir uma necessidade imperiosa de nós reconhecermos que temos processos com pouco amigos do ambiente, temos produtos com uma elevada pegada de carbono, etc, etc. Isto está, efetivamente, a induzir, algumas vontades de refletir sobre esta matéria. O colega há bocadinho colocou uma questão que é pertinente. Na verdade, o Estado tem que dar o exemplo. Efetivamente, há diretivas comunitárias que apontam para a necessidade de integrar nos procedimentos administrativos de aquisição por parte da administração pública, integrar critérios que envolvam as questões ambientais, sociais, de inovação e os modelos de governança. Na verdade, há uma agenda que é a Agenda 360 graus, que efetivamente já aponta nesse sentido. Como vocês sabem, já temos modelos de gestão de compras ecológicas. A Câmara Municipal de Lisboa foi a primeira Câmara Municipal do país a adotar um modelo europeu de compras ecológicas e fez certificar, naquele caso particular, as chamadas compras ecológicas. Portanto, nós começamos a ter também por parte da administração pública que para alguns setores de atividade e no contexto de algumas relações não deixa de ser um ator, não deixa de ser um cliente importante, não deixa de ser um cliente que tem que dar o exemplo, mas nós começamos efetivamente a ter por parte da administração pública algumas preocupações com esta matéria. Bom, o que é e como elaborar o relatório de sustentabilidade? Tal como o colega disse, efetivamente, face aos fenómenos e às suas consequências a cada um de nós, com cada um de nós se depara, na verdade é fundamental, pelo menos, analisar este tema. É fundamental debater este assunto. Não temos a menor dúvida. Nós hoje temos empresas em setores como o setor da construção civil, que estão a ter dificuldade na obtenção de alguns financiamentos para a construção. Porquê? Porque a banca está a ser extremamente exigente com a avaliação de aspectos que não se limitam só à capacidade de endividamento da entidade e à capacidade da entidade de pagar aquilo que a banca lhe empresta. Não, hoje a banca, hoje alguns mercados, hoje alguns investidores, efetivamente estão muito preocupados com esta matéria. Os grandes fundos de investimento, quer europeus, quer mundiais, na verdade, eles privilegiam o investimento em organizações que lancem no mercado produtos e serviços de baixo carbono, em organizações que têm um impacto socialmente positivo, etc. Ou seja,
efetivamente, não sei se já aconteceu com alguns de vocês, mas aconteceu com muitos parceiros meus, com muitos clientes meus, que no quadro do financiamento, da obtenção de financiamento para a sua atividade, se viram confrontados com novas exigências por parte dos financiadores. Portanto, há aqui um clima, quer interno, quer externo, que nos obriga a refletir sobre este tema, reconhecendo que, na verdade, tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos, efetivamente, só e apenas focalizar o nosso modelo de gestão na redução da pegada de carbono, no desenvolvimento de processos mais amigos do ambiente, na promoção de uma economia circular e relegar para um plano secundário claramente a questão do socialmente equitativo. Não é por mero acaso que a partir do segundo semestre deste ano nós temos legislação que nos obriga a ter uma transparência salarial. Porquê? Porque a questão da remuneração é uma questão relevante. A questão da representatividade nos conselhos de administração é uma questão relevante. E não é por mero acaso que, em alguns países, como na Alemanha, têm uma legislação muito avançada do ponto de vista da representatividade, por exemplo, dos trabalhadores nos conselhos de administração. Porque são temas muito relacionados com o modelo de governação que são cada vez mais impactantes e cada vez mais influenciadores da competitividade das organizações. Daí o facto de termos que ter, efetivamente, um modelo de gestão que seja claramente equilibrado. Porque se ele estiver muito profundamente desequilibrado, e lamentavelmente estamos a assistir, em alguns casos particulares, a exigências exageradas por parte de alguns clientes em matéria ambiental, mas que relegam para um plano secundário exigências nas outras duas dimensões, quando, na verdade, o ESG tem na sua base uma palavra que é o equilíbrio nesta matéria. Efetivamente, a adoção do ESG, tal como vos disse, não se resume a admitir um estagiário e delegar no estagiário. E não estou de forma alguma a criticar os estagiários, porque eu também fui estagiário na minha vida profissional e na minha empresa recebemos muitos. Mas, na verdade, o ESG não se compadece com um desconhecimento do processo produtivo, com um desconhecimento do mercado, com um desconhecimento da relação com os fornecedores, com um desconhecimento da relação com os clientes, com um desconhecimento da tecnologia. Não, o ESG exige um conhecimento profundo de toda esta matéria, porque só assim é que nós conseguimos implementar o verdadeiro espírito de sustentabilidade em todas as suas dimensões. E esse espírito de sustentabilidade só se implementa, como o colega disse muito bem, com um reforço da inovação. Porquê? Porque, na verdade, evoluir de uma economia linear para uma economia circular exige muita investigação. Evoluir de um produto de alto carbono para um produto de baixo carbono exige muita investigação. Evoluir de um processo que é fortemente consumidor de energia, dependente do petróleo, para um processo consumidor de energia mais amiga do ambiente, exige efetivamente inovação. Portanto, e isto exige riscos, não há a menor dúvida. Na verdade, a implementação de uma estratégia de sustentabilidade induz ir além da fronteira do conhecimento, induz muitas vezes ir além daquilo que é a informação que eu tenho neste momento, e isso implica riscos, em alguns casos particulares, com relevo. Agora, não temos a menor dúvida, o acesso a financiamento vai ser marcado. Nós vamos ser confrontados, provavelmente, com grandes obras. A obra do comboio de alta velocidade, etc, etc. E acontecer como está a acontecer na Alemanha e em França, estas grandes obras têm todas elas exigências ao nível do ESG. Deixem-me dizer-vos que, em algumas obras, o dono de obra já pergunta: mas qual é a pegada de carbono para construir a obra? Nós, quando vimos um outdoor da Simpor a dizer nós vamos assegurar a neutralidade carbónica, salvo erro, em 2030, vocês não imaginam o que a Simpor está a fazer para assegurar a neutralidade carbónica num processo fortemente, mas fortemente, produtor de emissões de CO2 equivalentes. Portanto, na verdade, o acesso ao financiamento estará fortemente indexado a esta matéria, não querendo ser repetitivo, na verdade, o ESG não é só isto, é modelo de governação, é modelo de gestão da nossa relação com as pessoas, é um modelo de gestão da nossa relação com os fornecedores, é um modelo de gestão, é um modelo de gestão que tem na base o exemplo, o carisma, a visão do empresário. Na verdade, o social é, efetivamente,
relevante. Eu não posso, e lamentavelmente a administração pública dá-nos maus exemplos, porque muitas vezes lança concursos públicos cujo preço base para serviços que têm na sua base a intervenção de pessoas, o preço base não pode pagar o salário, não paga o salário mínimo à pessoa que vai realizar o serviço. Isto é uma burrada de todo tamanho e é um mau exemplo. Portanto, na verdade, este fator e este fator, deixem-me dizer-vos que hoje são mais difíceis de serem trabalhados do que este. Porque este começamos a ter muita tecnologia, este começamos a ter muitos produtos. Nós, na verdade, nunca assistimos a tantas patentes registadas ao nível dos materiais mais amigos do ambiente como nos últimos tempos. Agora, é importante intervir aqui. Facilmente compreendem que, e realço aquilo que disse há momentos, na verdade, adotar uma estratégia de sustentabilidade implica escutar as partes interessadas. Escutar a banca, as companhias seguradoras, porque na verdade é a companhia seguradora que me faz um seguro e se eu não cumprir requisitos mínimos, a companhia seguradora tem um risco superior ao risco que terá se eu cumprir os requisitos mínimos. Na verdade, ao escutar as partes interessadas, não é sentar-me na cadeira, olhar para o meu umbigo e dizer: eu presumo que a parte interessada, trabalhadores, tem estas necessidades em matéria de sustentabilidade. Não, escutar as partes interessadas é perguntar-lhes. Efetivamente. E é com base na escutação das partes interessadas e com base naquilo que é o modelo de negócio e com base naquilo que é a estratégia de sustentabilidade que depois nós respondemos a uma questão: o que é que vamos medir? Portanto, na verdade, estes temas que aqui estão são temas que são claramente banais, porque os temas relevantes para a minha organização, que são diferentes dos temas materialmente relevantes para a organização do colega, são decorrentes de uma análise rigorosa interna e de uma auscultação às partes interessadas, que são um fator fundamental para a implementação do ESG. De uma forma muito clara, o ESG está muito alinhado com os 17 ODS. Se vocês analisarem os ODS, vocês vão verificar que a generalidade dos ODS estão alinhados com pelo menos um pilar, havendo outros que estão claramente alinhados com mais do que um pilar. Bom, nós PMEs, na verdade, batemos com um desafio, que é, face à multiplicidade de referenciais que há, qual é o referencial que nós vamos adotar? Porque deixem-me dizer-vos que, do ponto de vista da gestão, é mais fácil eu implementar algo com base no referencial do que implementar algo com base na presunção daquilo que são as boas práticas. Portanto, há um conjunto de referenciais, efetivamente, muito relevantes. Dos referenciais mais utilizados em Portugal até há relativamente pouco tempo era o GRI, e era um referencial que dava origem a um relatório que poderia efetivamente ser certificado por entidades acreditadas para a sua certificação. Hoje, de uma forma clara e objetiva, como o colega diz, o referencial que está a ser utilizado pela generalidade das organizações, pese o facto de ser um referencial voluntário, é o VSME. Portanto, este efetivamente é o referencial que é recomendável quando a organização não tem exigências de clientes que impõem o A ou o B, e quando a organização, de uma forma voluntária, quer iniciar esta viagem, que vai ser uma viagem longa. Efetivamente, é inequivocamente o VSME. Deixem-me dizer-vos que este referencial, e nós vamos analisar 2 ou 3 aspectos sobre este referencial, é um referencial de fácil leitura. Como compreendem, é um referencial exigente no seu conteúdo, mas diria que é o referencial que nós podemos utilizar. Notem que a norma ISO 9001 é um referencial. Nós implementamos sistemas de gestão da qualidade que respondem à norma ISO 9001 e, em alguns casos particulares, assumimos ser auditados por uma entidade externa que, consequência do resultado, nos certificou. Na verdade, o VSME é um referencial, mas efetivamente, o referencial mais utilizado até há relativamente pouco tempo em Portugal era o GRI, que é um pouco mais complexo do que o VCME e era muito utilizado porque nós não tínhamos o VCME. Bom, ainda relativamente aos relatórios, que são a parte visível da estratégia. Perdão. Eu pedir-vos-ia para apagar aquilo que eu disse uma grande burrada. Porque não são a parte visível. A parte visível é a cultura. A parte visível são os valores. A parte visível são os processos. Isto é a parte visível. A parte visível é a informação que eu dou ao meu cliente. A parte visível é a redução de consumo de combustível
Isso é parte visível. E o aumento do consumo de energia solar. Isso é parte visível. Aquilo que nós muitas vezes mostramos à sociedade é um relatório. Mas o relatório tem que ter uma qualidade de dados enorme. Deixem-me dizer-vos que, na verdade, a quantidade de indicadores que são medíveis no âmbito do VCME é enorme. Efetivamente. Nós selecionamos alguns de acordo com os temas materialmente relevantes. E os temas materialmente relevantes são, no máximo dos máximos, 15. Para uma PME, temas materialmente relevantes não são mais de 15, efetivamente. E, face aos temas materialmente relevantes, o VCME apresenta-nos alguns indicadores que nós temos que medir. Efetivamente, a fiabilidade dos dados é fundamental. A autenticidade é fundamental. Particularmente quando o nosso relatório é público. Estes relatórios são todos públicos. Vocês até os querem colocar no vosso site, até os querem entregar à banca uma vez por ano, até os querem enviar para os vossos melhores fornecedores, até os vão colocar num concurso público ao qual vão responder, até o vão entregar a um potencial cliente no início de um processo negocial. A questão da autenticidade e da qualidade dos dados é um aspecto fundamental, efetivamente, porque, na verdade, os dados são facilmente cruzados. Portanto, um dos desafios que nós temos na emissão do relatório é a transparência. É quando, efetivamente, consumimos 1000 litros de gasóleo com as características X, que têm um efeito de X gases de efeito de estufa, na verdade, este valor tem que ser correto. E para ser correto, nós temos que ter uma grande transparência do ponto de vista de uma análise rigorosa das faturas. Efetivamente. Portanto, a questão da sustentabilidade associada à informação, e não temos a menor dúvida que um bom relatório pode abrir portas do ponto de vista comercial, um bom relatório e um relatório fiável, um relatório confiável. Facilmente compreendem que hoje nós com alguma facilidade, nós comparamos resultados. Quando, efetivamente, uma empresa têxtil que tem uma tecelagem e uma confecção com as características alfa, beta, gama, emite um relatório e diz ABC, e a empresa ao lado emite um relatório que diz XYZ, quando há aqui desvios muito relevantes, diferenças muito relevantes, obviamente que nós analisamos com maior pormenor, efetivamente. Portanto, quais são os grandes desafios na emissão do relatório? Desde logo, a dificuldade em obter dados precisos, efetivamente. E dados precisos do consumo energético não é o valor económico que nós pagamos. É aquilo que, na verdade, consumimos. Nós temos vários referenciais. Eu diria que esta dificuldade está a ser esbatida. Porque, somos muito sinceros, como o colega disse muito bem, os grandes grupos económicos estão a adotar estratégias políticas e objetivos de acordo com o CSRD. À escala global. Pese o facto de CSRD ser um regulamento europeu, na verdade, na Coreia do Sul, no Japão, estão a adotar muito CSRD. E, na verdade, uma grande empresa, para emitir o seu relatório de sustentabilidade, se tem um fornecedor que lhe fornece de uma forma sistemática determinado produto, a empresa, para emitir o seu relatório, vai necessitar de informação do seu fornecedor. Ou seja, o nosso posicionamento na cadeia de abastecimento assim o vai exigir. E por esse motivo é que os grandes clientes estão a estimular os seus fornecedores para implementar uma estratégia, etc., de sustentabilidade de acordo com o VCME. Porque, na verdade, a linguagem é a mesma, os conceitos são os mesmos. O conceito de corrupção é o mesmo no CSRD e no VCME, efetivamente. Bom, o desafio de incorporar o ESG em todas as áreas da organização, porque aqui não há exclusões. Efetivamente. Nós não podemos dizer, ok, eu vou implementar sustentabilidade aqui e acolá, mas na oficina não, nem no consumo de combustível também não, nem na questão de energia não há exclusões aqui. Na verdade, as estratégias de sustentabilidade atravessam os negócios e, como o colega disse, não há a menor dúvida. Nós necessitamos, numa fase inicial, no primeiro e no segundo ano, eventualmente no terceiro, nós necessitamos, efetivamente, de recursos competentes e disponíveis. Por esse motivo, uma das principais e uma das primeiras etapas no contexto da adoção de uma estratégia de sustentabilidade é compreendermos o desafio. É darmos a conhecer aos nossos gestores o desafio que é adotar uma estratégia de sustentabilidade de acordo com o VSME.
O impacto que isto tem na organização. Os recursos que a organização tem que disponibilizar. Efetivamente, isto é fundamental para que eles, das duas uma, ou adiram ou não adiram. Porque numa fase inicial, como compreendem, tal como aconteceu quando vocês implementaram a norma ISO 9001, vocês hoje já coabitam com a norma ISO 9001 como se nada fosse. Mas quando implementaram, fizeram um esforço também significativo. Portanto, aqui a abordagem é a mesma, mas deixem-me dizer-vos que o esforço é muito mais significativo. Não há a menor dúvida, efetivamente. Mas, para conseguirmos a adesão, nós temos que informar e temos que consolidar uma boa equipa de gestão. Deixem-me dizer-vos que esta equipa de gestão tem que ter competências multidisciplinares. Porque, na verdade, os indicadores preocupam-se com as questões financeiras, preocupam-se com os salários, preocupam-se com aquilo que nós pagamos aos nossos fornecedores, com as condições de pagamento que nós pagamos aos nossos fornecedores, com a assunção ou não dos compromissos que nós assumimos com os nossos fornecedores. O VSME, naturalmente, preocupa-se sobre se nós pagamos ou não aos nossos fornecedores nos prazos estabelecidos. Se este tema for materialmente relevante, temos que o aprofundar, efetivamente. Portanto, nós temos que ter isto presente. Grandes etapas na elaboração do relatório de sustentabilidade. Deixem-me dizer-vos que eu reconheço que fui infeliz no título deste slide. Porquê? Porque, na verdade, o relatório de sustentabilidade é o efeito. Não há relatório de sustentabilidade sem estratégia de sustentabilidade, sem escutação às partes interessadas, sem identificação dos temas materialmente relevantes. Não há. Pode haver um relatório que agregue meia dúzia de informações. Nós que estamos certificados de qualidade, ambiente e segurança, muitas vezes até fazemos um relatório ao qual chamamos o relatório de revisão do sistema, mas que não é de forma alguma representativo do que é a sustentabilidade. Na verdade, uma das grandes questões é a avaliação daquilo que é materialmente relevante, os temas que são materialmente relevantes. Mas será a segurança no trabalho materialmente relevante? Mas será a minha relação com a banca materialmente relevante? Porque só com base nos temas materialmente relevantes é que eu avalio impactos, riscos e oportunidades só depois disto. Na verdade, só depois disto é que eu seleciono as normas a seguir. Vou seguir, como o colega disse, efetivamente, no CSRD e no VSME nós temos 12 normas. Na verdade, vou seguir alguma das 5 na área ambiental, etc. Portanto, eu diria que isto está fortemente... que a seleção das normas e, naturalmente, dos indicadores a medir e, naturalmente, dos resultados a publicar está fortemente dependente da questão da materialidade. Bom, efetivamente, ao contrário do CSRD, que vai exigir que o relatório seja avaliado por uma entidade independente. Nós, em Portugal, não sabemos ainda quem são as entidades independentes que vão avaliar os relatórios CSRD. Os relatórios VSME têm esta característica. A obrigatoriedade da avaliação por uma entidade independente não existe. Compete-vos a vocês tomar a decisão de submeter ou não o relatório a uma entidade independente. Se querem a minha opinião, mas é uma opinião pessoal, não é o VSME que o refere. Tenho poucas dúvidas sobre a decisão que muitas organizações vão tomar de fazer o seu relatório ser analisado e ser aprovado pelo Revisor Oficial de Contas, que cada vez mais estão a ganhar competências também nestas matérias. Essa é a grande tendência, mesmo a nível da Europa, efetivamente. Mas a questão da avaliação é uma decisão vossa. Bom, em termos de grandes etapas, naturalmente a primeira grande questão é o que é materialmente relevante? O que é materialmente relevante? É a relação que eu tenho com as empresas de trabalho temporário, porque as empresas de trabalho temporário colocam 90% das pessoas que fazem os processos de transformação. Isto pode ser um tema materialmente relevante. Os temas materialmente relevantes decorrem de uma análise da nossa estratégia, naturalmente cruzada com aquilo que nós identificamos como necessidade e expectativa de partes interessadas em matéria de sustentabilidade. E isto implica que hoje tenhamos muitas empresas que se dirigem ao principal banco, no qual eu tenho 80% da minha dívida, e perguntam ao gestor de cliente, mas o que é relevante para si que eu tenha a cumprir em matéria de sustentabilidade? E a banca muitas vezes diz, é A, B, C, D. E é com base nisto que eu construo os temas materialmente relevantes. Bom, os temas materialmente relevantes, cá está, é com a escutação das partes interessadas. E não é com uma presunção de que sabemos aquilo que as partes interessadas efetivamente identificam como relevante.
Efetivamente, com base nisto, chegamos a normas, com base nas normas chegamos a indicadores, com base nos indicadores começamos a recolher dados e, na verdade, é a recolha de dados e a análise crítica de dados que nos permite emitir um relatório. Deixem-me dizer-vos que a honestidade é fundamental. Não vale a pena porque o tema materialmente relevante induz um grande desconforto, efetivamente. Porque eu tenho uma estratégia de emagrecer, do ponto de vista das pessoas que pertencem aos quadros da minha organização e, como compensação, subcontratar a realização de atividades. Se esta é a minha estratégia, eu tenho que ser ético e, de uma forma transparente e clara, considerar que esta é a minha estratégia em matéria de evolução do meu negócio. Portanto, a questão da transparência é fundamental. A questão da definição de metas. Notem que, na verdade, o VSME, como vocês, depois de uma leitura atenta, vão verificar, eles não definem metas, definem KPIs ou indicadores de medição. As metas são estabelecidas por vocês, face aos temas materialmente relevantes e face ao status quo atual da organização e às vossas ambições. Portanto, a questão das metas é fundamental e, naturalmente, uma comunicação constante com as partes interessadas. Efetivamente, se há diferença muito relevante entre isto e a norma ISO 9001 é que nós na norma ISO 9001 também identificamos as partes interessadas, identificamos as necessidades expectativas, mas não temos o dever de as questionar, de as fazer participar. Aqui temos o dever de as fazer participar. E esta comunicação constante é, na verdade, fundamental. Bom, relativamente à Europa, como o colega disse, e naturalmente agradecemos muito a excelente informação que ele nos proporcionou, na verdade, a generalidade das empresas europeias, pequenas e médias empresas europeias, estão a adotar o VCME. É voluntário, é da adoção voluntária, como vocês vão ver num dos slides seguintes, mas é o referencial que está a ser adotado. E deixem-me dizer o seguinte, ainda bem, porque começamos a ter uma única linguagem, porque começamos a ter uma informação que nos permite, efetivamente, fazer algum benchmarking. Na verdade, temos aqui uma empresa de construção civil, a Gabriel Couto, que emitiu o relatório de sustentabilidade. A Motengil emitiu o relatório de sustentabilidade. Na verdade, eu olhei para os dois relatórios de sustentabilidade e tirei algumas conclusões porque fiz uma análise comparativa. Porquê? Porque os indicadores que eles medem são os mesmos. Efetivamente. E alguns deles não são indicadores absolutos, são indicadores relativos. Portanto, são fáceis de serem comparados. Mais ainda, eu quando olho para um e vejo, mas este tem e aquele tem, na verdade, isto permite-me, efetivamente, também identificar propósitos e objetivos para períodos seguintes. Efetivamente. O VCME é, na verdade, um standard propositadamente desenvolvido para as PMEs, propositadamente, mesmo para as microempresas, vocês vão-se aperceber que o VCME é adotável por empresas que têm menos de 10 trabalhadores, efetivamente, porque tem aqui algumas variantes, como vocês se vão aperceber. A sua adoção é voluntária no âmbito da regulamentação, facilmente compreendem que há grandes clientes que, face aos compromissos que têm no âmbito do CSRD, provavelmente vão impor contratualmente que alguns dos seus fornecedores implementem o VCME. Mas isso são exigências de natureza contratual e não exigências de natureza legal. Na verdade, o VCME é voluntário, ele está orientado porque tem várias variantes, como vocês vão perceber, mesmo para microempresas. Nós tivemos a oportunidade de elaborar um para uma microempresa, mais uma vez. Era uma empresa gazela, que está a necessitar de muito dinheiro que a banca não lhe dá, tem que ir ao mercado de investimento e alguns fundos de investimento exigiram que eles evidenciassem o relatório de sustentabilidade de acordo com o VCME. E a empresa teve que, num horizonte temporal muito curto, reconhecendo que a fiabilidade dos dados, reconhecendo que a maturidade das conclusões era reduzida, mas num horizonte temporal curto teve que emitir um relatório para apresentar aos fundos. Portanto, é na verdade um documento muito simples. Efetivamente, com este projeto, a União Europeia procurou que a sua adoção fosse proporcional à dimensão da organização, fosse proporcional às capacidades da organização, fosse flexível e fosse útil. Útil não só externamente, também internamente, porque na verdade o relatório é consequência de algo e só o facto de ser consequência de algo obriga-me a refletir sobre aquilo que eu sou, aquilo que eu faço e na sequência disto obtenho alguns resultados que publico com base no relatório. Mas
esta utilidade é fundamental. E notem, vocês vão se aperceber que, na verdade, os indicadores, que são cerca de 200 em termos redondos, os indicadores que vocês, sobre os quais vocês podem refletir para selecionar aqueles que, face aos temas materialmente relevantes, vocês vão medir, são indicadores muito granulares. Há indicadores que medem a duração média da relação contratual entre o trabalhador e a empresa. Se este tema for um tema materialmente relevante, e é um tema materialmente relevante, se eu tiver imensa dificuldade em captar pessoas, se eu tiver uma rotatividade enorme, etc, etc, se é um tema materialmente relevante, então os indicadores são muito granulares, medem muito estes aspectos. Tal como vos disse, há aqui uma vantagem enorme. É que, na verdade, eles definiram um conjunto de conceitos. E é com base neste conceito, que é uma definição europeia, diria que a generalidade dos países tem vindo a adotar estas definições. Estas definições faziam parte e fazem parte de um documento que, para aqueles que quiserem aprofundar esta matéria, é um documento que merece ser lido, que é chamada Taxonomia Ambiental, que merece ser lido. A taxonomia social ainda não foi aprovada, mas há um documento em discussão pública. Está em discussão pública ou já foi retirado? Taxonomia social. Bom, ou já foi retirado ou está em discussão pública, mas são documentos de... Não sabe se já foi retirado da discussão pública, mas são documentos muito interessantes, efetivamente. Bom, o report, mais uma vez, o report é consequência de... pode ser emitido com base em 3 módulos. O módulo básico, o módulo de narrativa e o módulo de parceiros de negócio. O módulo básico é o mais simples. É por aqui que devemos começar. Efetivamente. O módulo básico é uma abordagem muito orientada para as muito pequenas empresas e é requisito mínimo para iniciar a viagem. O módulo básico. Efetivamente, inclui alguns requisitos de divulgação, mas, por exemplo, não exige a análise da materialidade e muito menos da dupla materialidade. Este já exige a análise da materialidade. Deixem-me dizer-vos que mais tarde ou mais cedo as organizações que começaram por aqui vão para o módulo de narrativa e a generalidade das organizações vão ficar pelo módulo de narrativa. Efetivamente. E, mesmo assim, já temos um relatório com um conteúdo muito interessante e com uma boa centena de páginas. Portanto, eu diria que analisem, se assim o entenderem, naturalmente, aquilo que é o conteúdo do módulo básico e do módulo narrativa. O módulo básico é elaborável com dados de 6 meses. O módulo de narrativa começamos a ter algumas dúvidas, reconhecendo que, quando temos dados de 6 meses, bom, é redigido com dados do horizonte temporal de 6 meses, se o nosso negócio não for fortemente sazonal. Se o nosso negócio é fortemente sazonal, não. Mas se houver uma estabilidade ao longo do ano, na verdade, com 6 meses de dados, nós conseguimos emitir um primeiro relatório e, a partir daí, evoluir. Notem que no relatório eu tenho que dizer os dados constantes, abaixo constantes ou acima constantes, são decorrentes de uma medição no período de 1 de agosto até 31 de dezembro. Isto tem que ser dito no relatório. Relativamente ao absentismo, eu ainda não tenho dados suficientes do mês de dezembro. Isto tem que ser dito no relatório. Portanto, a fiabilidade, a transparência é muito grande. Relativamente aos consumos de energia, como ainda não confirmei os reais consumos de energia em outubro, novembro e dezembro, os resultados acima apresentados são só e apenas até final de outubro. Isto tem que ser dito no relatório, efetivamente. Bom, como vos disse, as métricas a medir, os indicadores KPIs a medir, estão muito bem definidos neste modelo, no VCME, e, tal como vos disse, não é exigida uma verificação externa. Só a título de curiosidade, nós colocamos aqui isto, depois vocês receberão, mas, mais uma vez, aquilo que nós medimos tem que estar alinhado com a nossa estratégia e com aquilo que nós ouvimos das partes interessadas. Mas, a título de exemplo, nós colocamos aqui algo para a vossa análise. Facilmente compreendem que, se na sequência da auscultação de uma parte interessada, que é o trabalhador, se eu me apercebi que um dos fatores que desmobiliza, desmotiva, induz uma perda de talento é a discriminação de género, se isto é assim, então eu vou mergulhar em KPIs que medem esta questão. E esses KPIs dão origem a resultados que depois são enquadrados no
respectivo relatório. São também, efetivamente, tal como o colega disse, para quem quiser aprofundar melhor estes temas, entre no site do EFRAG. O EFRAG é o patrono de toda esta documentação, efetivamente. São um conjunto de especialistas europeus, muitos deles ligados ao sistema científico, muito competentes e vanguardistas. Diria que é um bom local de captação de informação, com a vantagem que agora vocês facilmente, mesmo quem não domina as línguas oficiais do EFRAG, rapidamente traduz para português estas matérias. O relatório naturalmente terá que ser anual. Efetivamente, o que é que nós vemos em países onde estas questões já estão mais maduras? Vemos efetivamente duas variantes. Uma delas é termos um relatório financeiro e um relatório não financeiro. Na Alemanha, contudo, já começamos a ter um único relatório. Na Alemanha, os revisores oficiais de contas formaram-se e hoje, na Alemanha, já há muitos revisores oficiais de contas que avaliam em simultâneo o relatório financeiro e não financeiro. Deixem-me dizer-vos que quando temos duas entidades avaliadoras, eles têm que comunicar entre si. Porquê? Porque se no relatório financeiro eu tenho um investimento de €1 milhão em gasóleo, no relatório não financeiro eu tenho que ter o correspondente em litros de gasóleo. E uma coisa tem que bater com a outra. Portanto, quando o relatório é facilmente compreendem que o cruzamento de dados é mais fácil do que quando temos dois relatórios. Bom, na verdade, a ISO já publicou um conjunto de normas que vos ajudam a dar alguns passos também. Chamar-vos a atenção para esta norma de compras sustentáveis, que é uma norma que já começa a ser muito adotada como instrumento de gestão por parte de algumas organizações. E, para terminar, efetivamente não há a menor dúvida. Quer seja o VSME, quer seja o GRI, não importa, vocês vão ter que medir a vossa pegada de carbono. Se não é no âmbito 3, é no âmbito 1, se não é no âmbito 1, é no âmbito 1 e 2, eles vão ter que medir. E vão ter que criar condições para reduzir. Não há a menor dúvida. Efetivamente. Há várias, a ISO tem diferentes normas que vos ajudam a medir a pegada de carbono. Na verdade, o Greenhouse Gas Protocol é o instrumento que nós mais utilizamos para medir a pegada de carbono e é referido numa das normas do EFRAG. Portanto, resumindo e concluindo, na verdade, se me permitem alguma recomendação, se bem que, tal como vos disse, num contexto de grande incerteza e de muitas dúvidas que nós temos, e temos muitas dúvidas ao fazermos uma auscultação de partes interessadas, ao trabalharmos um tema materialmente relevante, ficamos sempre com muitas dúvidas. Mas, se me permitem esta ousadia, na verdade o VSME pode ser um bom instrumento para iniciarem este percurso, se assim o entenderem pelo modelo básico, e depois evoluir. E deixem-me dizer-vos o seguinte, já começamos a ter bons relatórios publicados, muito bons relatórios publicados, e muitas vezes o benchmark e muitas vezes o analisarmos relatórios publicados bons, particularmente aqueles relatórios que foram auditados por uma entidade independente, e já temos alguns, efetivamente, podem servir de guia para qualquer um de vocês. A minha humilde opinião é que não temos grandes alternativas se não seguir este caminho. Se é uma velocidade 10 ou uma velocidade 20, não sei, mas não temos grandes alternativas. Eu esta manhã vinha ali de um grande cliente, de uma grande empresa que produz têxteis lar, etc., que exporta para o mercado norte-americano e tem no mercado norte-americano um mercado importante para eles, e na verdade eles diziam, faceira, há um divórcio profundo entre aquilo que o Trump diz e aquilo que são as exigências dos meus clientes. Os meus clientes continuam a perguntar-me pelo ESG, pela pegada de carbono, etc. E não estão a ligar puto àquilo que o Trump diz. Portanto, o meu caminho é este, efetivamente. Mas não sabemos. Para todos os efeitos, estou à vossa disposição, se puder acrescentar alguma coisa. Muito obrigada, uma excelente apresentação. Acho que vamos todos enriquecidos deste fim de tarde, não é? Valeu mesmo a pena vir cá. Eu acho que ele se sentou, mas não se devia ter sentado com vocês. Seguramente ele tem de descansar, eu sei. E beber um bocadinho de água, mas tem algumas perguntas para ele, não tem? Ficaram com algumas questões, com alguns comentários. Eu, permita-me a ousadia,
eu se calhar sou da área mais poluente que está dentro desta sala. Eu sou da área da construção. E sendo aquela que consome 3/4 dos recursos naturais que se extraem no planeta, a pegada de CO2 com a questão do cimento, particularmente, permita-me uma ousadia, mais uma opinião do que uma questão. Todo este assunto, em grande parte, é muito novo para mim. Já tinha ouvido falar do ESG, mas li qualquer coisa antes de vir para cá e vim um bocadinho às escuras. Tenho uma empresa há 10 anos e sei qual foi o desafio de começar a trabalhar com Cilango na área da construção. Eu já estou a ir ao fundo da questão. Onde eu, por exemplo, eu sou empresário cá em Faf, onde eu, por exemplo, não tenho onde levar resíduos aqui. Onde eu tenho que os levar, sei lá bem onde. Onde eu tenho gente que recebe resíduos no mercado que me diz: deixas ficar aqui, pagas em numerário, eu tiro-te numa fatura qualquer e eu depois trato os resíduos. Ou seja, isto é a realidade no terreno para um construtor micro ou PME. Eu sei que uma Gabriel Cultural, uma coisa desse género, tem outro tipo. Já tive o prazer de lidar com o Sr. Alberto da ACA e com alguns diretores dele, e sei que têm realidades muito diferentes e que trabalham com outra maneira para isto. Mas eu olho para aqui, para os 3 eixos, a questão da governança, particularmente, eu vou falar mais para os empresários pequenos. A quantidade de guerrinhas e de trabalhos com ou sem fatura, ou com ou sem alguém que anda a fazer isto, é uma guerra que ou eu tiro a camisola e me meto no meio dos leões, ou então vou ficar em casa. Eu tenho noção disso. Para quem começou no terreno há 10 anos, tenho noção e tenho noção do que estou a dizer. E é difícil eu olhar para isto e dizer assim: eu vou implementar isto na minha empresa e só vou trabalhar assim. Eu corro o risco de, se eu não trabalhar para mim próprio e vender casas no fim, de se calhar daqui a 2 anos estar parado. E eu, felizmente, tenho tido um crescimento sustentável, ainda não consigo ser PME, que ainda não cheguei, não atingi 1 milhão, mas já para lá caminho, felizmente. Mas olho para isto desta forma. E depois também tem a questão do mercado. Porque eu chego à beira de um cliente, eu lembro-me quando andava na faculdade, precisamente, estávamos a falar da faculdade, e eu lembro-me de abordarmos muito ao de levas a Passive House, que era uma casa que se construía com pegada zero. Hoje em dia fala-se muito na questão do cânhamo, mas eu chego à beira de um cliente e digo-lhe assim: olha, a sua casa custa 300 mil euros, ou custa mais 30%, e eu faço uma casa Passive House, e ele diz: faz-me de 300. É isso que o cliente me diz hoje no mercado. É raro eu aqui em Portugal, com clientes portugueses e, desculpem o termo, mas vulgares, ele chegar à minha beira e dizer-me isso. Eu, se calhar, a realidade é outra, em outras atividades económicas que estão aqui presentes e com outras empresas, em que, se calhar, os clientes já têm outro tipo desses cuidados. A questão dos EPIs e a questão de transparência com os colaboradores, na minha área, tenho que falar daquilo que eu conheço, isso cresceu drasticamente. Eu lembro-me de ser miúdo e de ver o meu pai a trabalhar e sabia só bem que era uma casa de banho numa obra, e hoje em dia é impensável chegarmos a uma obra e não termos lá uma casa de banho. Por exemplo, já estou a falar no mais básico. Mas depois também temos os clientes a dizerem que querem coisas sustentáveis, mas se eu chegar à beira dele e digo-lhe: olha, basicamente vamos fazer a sua casa em material pré-fabricado, ou construção híbrida, ou uma casa modular, em que eu consigo realmente reduzir a minha pegada com isso. Uma casa modular dá para poupar, se não me engano, em termos de valores, entre 20 e 25%. Eu creio não estar a dizer asneiras. Mas eu chego à beira de um cliente e ele diz: não, eu quero uma casa feita à medida. Não quero uma casa chapa 5 igual à de fulano de tal. Ou seja, eu percebo que isto seja até facilmente aplicável em muitas áreas, mas eu falo da questão da construção. É muito difícil isto ser aplicado para o pequeno consumidor. Nas grandes obras acredito que sim, mas para o pequeno consumidor é muito difícil ser aplicado, porque o próprio mercado vai nos dizer assim: tu não serves para trabalhar para mim porque não me vais fazer a vontade. É a mesma coisa que alguém quer uma camisola amarela e vai a uma loja só tem camisolas azuis, ele não vai comprar. É a mesma lógica. Agora, a questão, particularmente da questão ambiental, eu acho que ainda estamos a anos-luz das coisas serem realmente bem feitas. Porque para alguém que queira fazer as coisas bem feitas, nós não temos, eu não consigo encontrar mercado para conseguir cumprir. Por exemplo, eu consigo numa obra separar resíduos que eu depois chego a um sítio e eles metem-os todos no mesmo sítio e enterram-os. Isto é a realidade.
Quem andar na construção sabe que é assim que funciona. Não estou a dizer nada de cor, digamos assim. E por isso, desculpem-me o meu atrevimento de dizer que isto é muito interessante, faz sentido, revejo-me em muitas coisas deste género. Estou a acabar a minha casa e aquilo que mais investi na minha casa foi em isolamento, para eu gastar o mínimo possível depois em climatizar a minha casa. Meti blocos, para terem noção de tamanho, meti blocos, tenho paredes com 45 cm, voltei ao tempo antigo, fazer aquelas casas com paredes enormes, mas não tenho capote, não tenho esferovite na minha casa. Mas utilizei métodos construtivos, sustentáveis, económicos, em termos futuros, não na aquisição, mas eu tenho noção que fiz isso para mim, e eu convenço-me a mim. Agora, eu convencer o mercado disto, confesso que é um bocadinho difícil. O que é que eu lhe posso dizer a esta hora da tarde? Vamos lá ver, eu percebo e reconheço a veracidade das suas informações, mas acho que temos vindo a evoluir de uma forma muito significativa, sou muito sincero. Na verdade, quem há 20 anos não separávamos resíduos, há 20 anos não tínhamos uma recolha seletiva. Na verdade, hoje as preocupações das novas gerações são muito mais intensas do que as minhas em matéria desta separação, em matéria do destino, etc. Temos dado alguns passos. Mas desculpe-me o atrevimento, vou dar só um exemplo que aconteceu segunda-feira. Eu fiz a separação numa obra, estou em fase de acabamentos, e o cartão, as pessoas não têm noção da quantidade de cartão e de plástico que sai de uma obra. Eu tenho por hábito de colocar 2 big bags para separar as duas coisas à entrada da obra e saem sacos e sacos. Um big bag tem 1 metro cúbico, saem sacos e dois. Em termos de resíduos para aterro, sai uma média de 100 kg por metro quadrado, em termos de construção. Isto são valores de vários relatórios que falam nisso. Eu, se meter tudo no saco e puser à porta da obra, vem o homem do lixo, pega no saco, mete-o dentro do carro e leva-o. Eu, na segunda-feira, levei um big bag de cartão e paguei a 120 € a tonelada para o poder arrumar. Porque eu não consigo levar um ecoponto. Não consigo levar um ecocentro como um consumidor normal. Claro. Como uma empresa não consigo fazê-lo. E é isso que eu digo que isto... Vamos lá ver, eu percebo as suas mágoas e não tenho resposta para elas, como compreendo, mas tenho uma grande confiança numa evolução destas matérias. Uma grande mesmo. E nesse caso particular, na questão dos resíduos, a minha confiança é decorrente da severidade das diretivas comunitárias. As diretivas comunitárias são verdadeiramente assassinas. E elas, só para ter uma pequena noção, a diretiva comunitária só permite que 5% dos resíduos urbanos vão para aterro. Os outros 95% têm obrigatoriamente que ter outro destino. Reconheço que não estamos aí longe disso. Já agora deixem-me dizer o seguinte, a questão da transparência é importante. Vocês se entrarem no site da ERSAR, já começamos a ter informação sobre esta matéria. Mas eu revejo-me nas suas palavras, não vale a pena estar aqui a dizer... Não, longe de me contrariar. Não, mas o caminho faz, não é? Vamos caminhando, não é? É isso um bocadinho a sessão que nós queremos transmitir. Não há respostas certas para tudo, o caminho não está feito, mas há um trilho para começar. E podemos não conseguir trabalhar a vertente ambiente já, mas podemos trabalhar a governança, a parte social, não é? E porque isto vai ter impacto daqui a uns dias, não é? E também a uns dias na economia, no modelo de negócios da empresa em particular, mas no nosso bem-estar da nossa comunidade. Perguntas? Não? Estamos satisfeitos? Sim? Só uma salva de palmas para... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.